A classe média é aquela que comete os maiores erros financeiros. Neste vídeo eu vou falar quais são os erros financeiros que mais atrapalham a classe média. A classe média, ao cometer esses erros financeiros, elas acabam se endividando mais. E com isso que eu vou falar nesse vídeo. De acordo com o IBGE, as famílias com rendas entre 1.900 a 8.300 são elas que faz a composição do grupo da classe média. Elas evoluíram um pouco, melhoraram um pouco, mas elas saíram da classe D, da classe E e vieram para a classe média. Só que elas não conseguem ter um equilíbrio de gastos. Elas não conseguem ter um equilíbrio dos gastos. E quando elas chegam na classe média, elas já vê o seu padrão de vida mudar. Aí elas começam a cometer erros. Erros estes que começam a atrapalhar a sua vida financeira. Você vê que a pessoa ganhava um certo salário e ela aumentou o salário, mas ela quer mudar o seu padrão de vida, né? Então, de repente, vamos dizer um exemplo, se ela ganha uma faixa de R$5.000 por mês, aí ela quer fazer o quê? Ela já quer ostentar em bens de quê? Bens que ela começa a gastar com coisas que ela poderia economizar e até manter um padrão de vida equilibrado. Mas, infelizmente, o que acontece? Se for somar o que ela já faz para gastar, ela começa o quê? Ela quer comprar um carro que o financiamento ele chega o quê? A 36 vezes, 48 vezes, até 60 vezes. Só que não é um carro simples. Aí, entre o carro, a prestação do carro e do apartamento, só aí ela já paga uma faixa de R$3.000. Então, colocando esses R$3.000 com mais os gastos que ela tem, ela começa a se desequilibrar financeiramente. Por quê? Porque ela não faz um equilíbrio nas suas contas. Ela começa a gastar além do que pode. Então, não tem investimento seguro para ela, não é verdade? Então, ela precisa se equilibrar, mas é muito difícil quando há uma desordem financeira. Um dos exemplos, você vê que hoje a pessoa, ela pode, às vezes, no final do ano, ela quer fazer uma pintura numa parede, ela contrata um pintor para fazer essa pintura que ela mesma poderia fazer e economizar. Porque o trabalho do pintor chega numa faixa, dependendo da sua cidade ou da tua região, chega numa faixa, numa sala, por exemplo, 3x4, que dá 12 metros quadrados, ele vai cobrar uma faixa de R$1.200, dependendo da sua cidade. Porque é um trabalho que tem que emassar, às vezes precisa fazer algum reboco, às vezes além tem que emassar, tem que lixar e preparar para poder pintar a parede. Então ele vai cobrar isso, nós estamos falando dependendo de cidade para cidade, né? Então você vê, ali já se foram R$1.200 a R$1.500 nesse serviço que esse profissional cobrou para fazer, e ela mesma poderia fazer esse serviço, não é verdade? Você vê, às vezes a pessoa contrata também uma pessoa para fazer a faxina da casa, dependendo da sua cidade, ela vai pagar uma média de R$130 a diária. Então, se ela contrata por 2 vezes, no caso, terças e quinta, para fazer essa faxina, vai dar quanto? 260 por semana. Por mês vai dar 1.000 e mais alguma coisa. Olha como já se foi o dinheiro sendo corroído por essa pessoa que já acha que está rica, né?
Então você vê, muitas das vezes ela vai se corroendo o dinheiro porque ela não consegue manter um equilíbrio, né? Você vê que hoje nós temos vários colégios e os preços de cada um é um valor, mas o veículo que leva, né, uma criança para levar e para buscar, você vê que tem um preço, é uma média, dependendo, né, a gente fala aqui, dependendo da sua cidade, é de 300 a 500 reais. Então, se você botar 1.200 reais da pessoa que vai fazer a faxina na sua casa, mais 500 reais do transporte escolar, né, sem contar os outros gastos que a pessoa tem, que às vezes é telefone, internet, celular, né, contas que você paga, né, faturas. Então, nisso aí, o seu dinheiro é corroído, que poderia ter uma economia maior se você mesmo fizesse alguma parte desse serviço, equilibrasse os horários, né, os horários de trabalho, e você conseguisse você mesmo, né, você está saindo com o carro, você pode passar no colégio e deixar, né, lá a criança, né, e de repente uma outra pessoa pode pegar essa criança, uma pessoa responsável, né? Não, hoje em dia a gente tem que ter responsabilidade com o menor, com o idoso, mas tem que haver um equilíbrio de contas, né? Estamos falando um lado, você vê, a faxina da casa, se a pessoa mesma fizer, né, ela combinar, o marido trabalha e ela trabalha, então combina-se os dois, né? Os dois não são casados, combina-se os dois de um ajudar o outro na arrumação, manter e preservar a arrumação, né? Porque se os dois manter, nada vai ser uma economia de quanto? De R$ 1.200 por mês, dependendo da sua cidade. Então, se a pessoa ganha 5 mil, já tirou 1.200, sobrou quanto? Eu vou deixar essa conta para você fazer. Então, você vê. Então, mais o que? Você paga o cartão de crédito. Muitas das vezes você gasta além do que você pode se equilibrar para gastar. Hoje, as empresas fornecem o cartão refeição e o cartão alimentação. Então, você pode usar o refeição para comprar alguma coisa que você não queira fazer naquele momento. Você pode usar o refeição, né, às vezes para comprar uma pizza, um salgado, uma Coca-Cola, uma janta, né, um almoço, mas você pode tentar equilibrar o gasto dele para não consumir ele todo e às vezes tirar do teu próprio saldo da tua conta para poder pagar, porque tem pessoas que ficam no vermelho, é um mês rolando no outro porque não consegue equilibrar, né? Tem pessoas que vai o cartão refeição e o alimentação não consegue, porque está querendo agradar todo mundo e está esquecendo dela, quer mostrar uma coisa que ainda não está no equilíbrio dela, né? Não está no equilíbrio financeiro. Mesma coisa é você querer comprar um bem. Você vai comprar um carro financiado, o rico ele compra um carro e paga em 5 meses ele consegue quitar aquele veículo. Então, a classe média, né, ela vai comprar um carro, mas ela quer um carro de luxo. Aí o que acontece? Ela tem que pagar mais caro pelo aquele carro, mesmo ela dando o veículo dela de entrada, né, para poder fazer um refinanciamento, ela vai pagar em 36 vezes. E às vezes ainda tem um seguro que ela tem que pagar. Além do seguro, tem o IPVA que ela tem que pagar, fora a manutenção que você tem que fazer, porque veículos carecem de manutenção, não é verdade? Então, isso tudo corrói o que a classe média quer se manter no equilíbrio que não pode. Muitas pessoas estão querendo manter um equilíbrio que não está dando. Então, ficam o quê? Rolados em dívida, né? Em faturas. Tem pessoas que ela pega o dinheiro do mês, ela consegue deteriorar ele todo, né? Nós estamos falando que a pessoa não está gastando com vícios, né? Com drogas. Nós estamos falando de pessoas que estão gastando consciente, mas que poderia economizar, né?
está gastando além do que ganha. Então, os dois, às vezes, o cônjuge, né, o marido e a mulher trabalham e não conseguem fazer um caixa, não conseguem manter um equilíbrio de poupança, não conseguem guardar um dinheiro, os dois trabalhando, porque chega final de semana, muitas das vezes é o churrasco, muitas das vezes é a cerveja, é os amigos, mas tem que se lembrar que tudo passa, a vida ela passa, e passa muito rápido, e a pessoa não consegue manter-se um equilíbrio, e depois o tempo passou e não conseguiu construir nada de positivo. Aí fica reclamando, vai reclamar? Não dá para se reclamar, né? A verdade é essa. Então são os erros que a pessoa comete durante a sua vida, porque você tem que pensar que hoje, de repente, você mantém um bom emprego, né? Eu já conheci pessoas que ganhavam mais de 10 salários mínimos e hoje estão ganhando salário mínimo, porque a idade veio, não conseguiu ser promovido, não conseguiu montar um negócio e acabou se perdendo na sua caminhada, né? E se aposentou e acabou, hoje estão recebendo um salário mínimo. Infelizmente, são coisas que acontecem e você não pode mudar o ciclo da vida, mas você pode tentar consertar alguns erros. Espero ter ajudado e você deixe seu comentário aí como está a tua situação. Se está bem, se está ruim, porque nós estamos vendo hoje um aumento de preços absurdo. Nós estamos vendo hoje o preço do café. Você já viu que a safra de café não houve nenhuma doença, nenhuma praga no café que o café chegasse a esse patamar. Você vê, nos Estados Unidos estamos tendo a gripe aviária e nós estamos pagando na dúzia de ovos um absurdo. Você vê que as pessoas compravam a cartela por R$8, R$10, hoje está pagando R$25, R$20, um absurdo, né? Se o negócio é lá nos Estados Unidos, o que acontece? O Brasil está fornecendo para os outros países e, com isso, quem está sendo afetado somos nós, o brasileiro. Isso é justo? Pergunto eu para você. Deixe nos comentários também aí para você ver, né? Nós estamos começando o ano de 2025 e nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo. Mesma coisa é o preço da carne, está um absurdo. Então, como fica o brasileiro com a alimentação básica? Você vê que são coisas que a gente precisa mudar, né? O governo precisa fazer alguma coisa que contém essa alta de preço que está prejudicando a gente, que somos os consumidores final. Um abraço a todos, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Obrigado.